Bem-vindo ao Mães do Reddit, o canal onde histórias reais de maternidade ganham voz. Aqui você vai ouvir relatos verdadeiros de mulheres que enfrentaram os desafios mais difíceis da gravidez, do parto e da maternidade. Histórias de superação, de dor, de amor incondicional e da realidade crua de ser mãe no Brasil. Esta é uma história real, compartilhada anonimamente no Reddit. Alguns detalhes foram alterados para proteger a identidade das pessoas envolvidas. Oi, gente. Meu nome é Natália. Tenho 31 anos e moro em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Meu filho Arthur nasceu há 4 meses e deveria ser o período mais feliz da minha vida, mas se tornou meu pior pesadelo. Minha sogra praticamente tomou conta da minha casa, da minha maternidade e da minha vida. E meu marido não faz absolutamente nada a respeito. Preciso contar tudo desde o começo, porque a situação foi se construindo aos poucos. Não aconteceu da noite pro dia. Foi uma invasão gradual que só percebi quando já era tarde demais. Agora estou presa na minha própria casa, sendo tratada como visita na criação do meu próprio filho. Conheci o Pedro em 2018. Eu tinha 25 anos, trabalhava como dentista na clínica da minha família. Ele era engenheiro agrônomo, trabalhava com consultoria para fazendas da região. Nos conhecemos num casamento de amigos em comum. O namoro começou bem. Pedro era atencioso, carinhoso, ambicioso. Eu estava focada na carreira, assumindo mais responsabilidades na clínica. Parecia que tínhamos objetivos parecidos. Mas desde o começo tinha um detalhe que me incomodava. A mãe dele, Dona Vera, era excessivamente presente na vida do Pedro. Presente demais. Ele era filho único. O pai tinha morrido quando Pedro tinha 15 anos. Desde então eram só os dois. Dona Vera criou Pedro sozinha. Trabalhou muito para dar educação boa para ele. Isso era admirável, mas o apego dela era sufocante. Ela ligava para ele todo santo dia. Não uma vez. 3, 4, 5 vezes. De manhã, na hora do almoço, à tarde, à noite. Pedro atendia sempre. Não importava se estávamos no meio de um jantar romântico, de um filme, de uma conversa importante. O celular tocava e ele atendia. Sempre. Quando comecei a namorar Pedro, Dona Vera foi educada comigo, cordial. Mas tinha uma frieza que eu sentia. Nas festas de família, ela sempre monopolizava a atenção do Pedro. Sentava do lado dele. Servia o prato dele. Fazia questão de contar histórias da infância dele, deixando claro que ela conhecia ele melhor que ninguém. Eu era tratada como intrusa educadamente tolerada. Comentei isso com Pedro várias vezes durante namoro. Ele sempre minimizava, dizia que era o jeito dela, que ela ficou acostumada a ser só os dois, que com o tempo ela ia se acostumar comigo. Aceitei porque amava ele e queria acreditar. Mas não melhorou. Nos 3 anos de namoro, Dona Vera manteve a mesma postura, educada, mas distante. Nunca me procurava para conversar só nós duas. Nunca demonstrou interesse real em me conhecer. Eu era apenas a namorada do filho, temporária, substituível. Em 2021, Pedro pediu casamento. Fiquei feliz, claro. Planejamos casamento para 2022. Foi quando a situação começou a piorar de verdade. Dona Vera quis opinar em absolutamente tudo do casamento. Decoração, cardápio, lista de convidados, música, flores. Até meu vestido ela quis opinar. Pedro deixava, sempre com a mesma desculpa de que ela era mãe dele, filho único, casamento também era importante para ela. Cedia em muita coisa para manter paz. No final, parecia mais casamento dela que meu, mas pensei que depois de casar ia melhorar, que ela ia entender que Pedro tinha vida própria agora. O casamento foi lindo, mas lua de mel foi desastre. Estávamos na Grécia, 5º dia de viagem, quando Dona Vera ligou dizendo que estava passando mal. Pedro entrou em pânico imediato. Queria voltar para o Brasil naquele instante. Tentei acalmar ele. Disse que ela tinha 60 anos, era saudável, provavelmente não era nada sério. Mas Pedro não ouvia. Ele estava desesperado. Voltamos 5 dias antes do planejado. Quando chegamos no Brasil, fomos direto para a casa dela. Dona Vera estava perfeitamente bem. Não tinha nada. Tinha sido uma indigestão leve que já tinha passado. Mas tinha conseguido o que queria: trazer o filho de volta. Começamos a morar juntos num apartamento que compramos. 3 quartos, 2 banheiros, varanda gostosa. Era nosso cantinho. Mas Dona Vera aparecia constantemente. 3, 4 vezes por semana. Sempre sem avisar. Tocava a campainha e entrava. Trazia comida, limpava coisas, reorganizava armários, dava opinião sobre decoração, sobre roupas do Pedro, sobre tudo. Pedro achava normal. Dizia que ela ficava sozinha, que era bom ela vir, que ela só queria ajudar. Mas não era ajuda, era invasão. Tentei estabelecer limites. Disse pro Pedro que precisávamos de privacidade, que ela deveria avisar antes de vir. Ele concordava, mas nunca falava nada pra ela.
Então continuava igual. Em 2023, descobri que estava grávida. Tínhamos planejado. Queríamos filho. Quando contei pro Pedro, ele ficou feliz. Abraçou. Beijou minha barriga. Disse que ia ser pai melhor do mundo. Estava empolgado. Contamos pra Dona Vera no dia seguinte. A reação dela foi estranha. Ela não demonstrou alegria explícita. Ficou séria. Perguntou como eu estava me sentindo, se tinha feito todos os exames, se o obstetra era bom. Depois pegou Pedro pelo braço e levou ele pra cozinha. Ficaram lá conversando baixo por meia hora. Não ouvi o que falavam, mas vi a expressão dela, preocupada, controladora. A gravidez progrediu. Enjoos, cansaço, mudanças normais. Mas Dona Vera começou a aparecer ainda mais. Agora vinha todo dia. Trazia comida que ela dizia ser boa pra gestante. Chás, vitaminas. Dava palpite sobre tudo que eu comia. Sobre quando deveria descansar. Sobre roupas que deveria usar. Comentava sobre meu corpo constantemente. Que estava ganhando peso demais. Que deveria controlar. Que grávida não deveria comer tanto. Que exercício era importante. Cada comentário era uma crítica velada. Me sentia julgada na minha própria casa. Pedro não percebia. Ou não queria perceber. Quando reclamava, ele dizia que mãe dele só estava preocupada. Que era a experiência dela. Que deveríamos ouvir. Com 4 meses de gravidez, Dona Vera começou a falar sobre parto. Que deveria ser normal. Que cesárea era preguiça. Que mulher de verdade tinha parto normal. Que ela tinha tido parto normal com Pedro e foi maravilhoso. Eu queria escolher na hora. Deixar médico e meu corpo decidirem. Mas ela insistia todo dia. Ela também tinha opinião sobre tudo pro bebê. Já estava comprando coisas. Sem perguntar. Roupas, brinquedos, móveis. Chegava com sacolas e sacolas. Dizia que sabia melhor que eu o que bebê precisava. Afinal, ela tinha criado Pedro sozinha. Eu era mãe de primeira viagem. O que eu sabia? A humilhação era constante, mas sutil. Sempre com um sorriso. Sempre dizendo que estava ajudando. Mas cada ação reforçava que eu era incapaz. Inexperiente. Que precisava dela. Com 6 meses de gravidez, Dona Vera anunciou decisão. Ela ia se mudar para nossa casa. Temporariamente. Para ajudar quando o bebê nascesse. Pedro achou ótima ideia. Eu entrei em pânico. Tentei argumentar. Disse que não precisávamos. Que íamos dar conta. Que era importante termos tempo só nós 3 no começo. Pedro não concordava. Disse que mãe dele tinha experiência. Que seria mais fácil com ajuda. Que era só temporário. Dona Vera se mudou quando eu estava com 7 meses. Trouxe malas. Muitas malas. Ocupou o quarto de hóspedes. Mas não ficou lá. Ela ocupou casa toda. Reorganizou cozinha do jeito dela. Mudou rotina. Começou a cozinhar todo dia. Lavar roupa. Limpar tudo. Tomou conta. E eu? Fui sendo empurrada para segundo plano na minha própria casa. Acordava e ela já estava fazendo café. Tentava cozinhar e ela dizia que já tinha feito. Tentava lavar roupa e ela já tinha lavado. Meu espaço foi encolhendo cada dia mais. O quarto do bebê foi montado com supervisão total dela. Cada detalhe ela opinou. Berço, cores, organização. Quando terminamos, não parecia meu quarto pro meu filho. Parecia quarto que ela projetou. Arthur nasceu em dezembro de 2024. Parto foi cesárea. Tive complicações que exigiram. Dona Vera fez questão de dizer que sabia. Que se tivesse feito parto normal não teria tido problema. Que cesárea sempre complica. A culpa já começava antes mesmo de segurar meu filho. Quando voltamos do hospital com Arthur, Dona Vera assumiu o comando total. Ela pegava ele assim que chorava. Trocava fralda, dava banho, ninava para dormir. Eu tentava fazer, mas ela sempre tinha algo para criticar. Que estava segurando errado. Que fralda estava frouxa. Que água do banho estava quente demais. Que estava amamentando errado. Cada ação minha era julgada e corrigida. A amamentação foi pior parte. Arthur tinha dificuldade para pegar peito. Normal em recém-nascido. Mas Dona Vera ficava ali, observando, dando instruções, pegando meu peito, ajeitando a boca do Arthur, dizendo que estava fazendo errado. Não tinha privacidade nem para amamentar meu próprio filho. Quando Arthur chorava de noite, Dona Vera corria para o quarto dele antes de mim. Pegava ele, levava para a sala. Ficava horas embalando. Quando eu chegava para pegar, ela dizia que ele já tinha voltado a dormir, que era melhor não mexer. Meu filho dormia mais no colo dela que no meu. Pedro achava tudo maravilhoso. Disse que éramos sortudos de ter a ajuda dela. Que muitas mães ficavam sozinhas, que deveríamos ser gratos, mas não era ajuda. Era apropriação. Tentei conversar sério com Pedro. Disse que precisava de espaço. Que precisava aprender a ser mãe do meu jeito. Que presença constante dela estava me sufocando. Pedro ficou bravo. Disse que estava sendo ingrata. Que mãe dele tinha deixado vida dela para nos ajudar.
que não custava nada aceitar ajuda. Insisti que não era sobre ajuda, era sobre autonomia, sobre ser mãe do meu filho. Pedro não entendia, ou não queria entender. Disse que estava com hormônios alterados, que era depressão pós-parto falando, que ia passar. As semanas passaram. Dona Vera não mostrava sinal de ir embora. Temporário virou permanente. Ela estava instalada, comandando tudo. Comecei a me sentir invisível na minha própria casa, invisível na maternidade. Arthur respondia mais a ela que a mim. Chorava menos com ela. Dormia melhor com ela. Era como se ela fosse mãe e eu apenas ajudante incompetente. Minha saúde mental começou a deteriorar. Chorava sozinha no banheiro, único lugar que tinha privacidade. Sentia que estava falhando como mãe, que Dona Vera estava certa, que eu era incapaz, que Arthur estava melhor com ela. Voltei a trabalhar com 3 meses de licença. Pensei que ajudaria, ter espaço, rotina fora de casa, mas foi pior, porque deixava Arthur com Dona Vera o dia inteiro. Quando voltava, ele já tinha comido, dormido, brincado, tudo sem mim. Chegava em casa e Dona Vera me atualizava sobre o dia dele, como relato médico. Ele comeu tanto, dormiu tantas horas, fez cocô tantas vezes. Eu era informada sobre meu próprio filho como se fosse terceira pessoa. Tentava compensar ficando acordada à noite com Arthur, mas Dona Vera sempre aparecia. Dizia que eu precisava dormir, que tinha trabalho amanhã, que ela cuidava, e pegava Arthur de mim. Até a amamentação foi afetada. Com 3 meses, produzi menos leite. Estresse, cansaço, falta de vínculo adequado. Dona Vera usou isso como prova que eu não era boa mãe. Começou a dar fórmula para Arthur, sem perguntar, dizendo que era melhor assim, que ele estava com fome, que meu leite não sustentava. Tentei aumentar produção, bombeava leite religiosamente, tomava chás, fazia tudo certo, mas Dona Vera continuava dando fórmula. Aos poucos fui secando. Arthur parou de mamar. Mais uma coisa que ela tirou de mim. Agora Arthur tem 4 meses. Dona Vera está aqui há 5. Não vai embora. Pedro não pede para ela ir. Ela controla tudo. Horários, alimentação, sono, banho, roupas, brinquedos, tudo. Eu sou mãe apenas no nome, no papel. Mas na prática, sou figurante, observadora da criação do meu próprio filho. Marquei terapia. Terapeuta foi clara. Situação é abusiva. Dona Vera está exercendo controle coercitivo. Pedro é enabling, permitindo abuso. Preciso estabelecer limites firmes. Exigir que ela saia. Recuperar minha casa, minha maternidade, minha vida. Mas como? Pedro não me apoia. Toda vez que levanto o assunto, ele defende mãe. Diz que estou exagerando, que deveria ser grata. Que muitas mulheres sonham com ajuda assim. Pensei em dar ultimato. Ou Dona Vera sai, ou eu saio. Mas tenho medo. Medo de perder Arthur. Se separar de Pedro, ele vai alegar que não sou boa mãe, que mãe dele estava cuidando melhor. Pode tentar tirar guarda. Sinto que estou presa. Presa na minha casa. Presa no meu casamento. Presa numa situação que não sei como sair. Arthur está dormindo agora. No quarto dele. Dona Vera está sentada numa cadeira ao lado do berço, observando ele dormir. Faz isso todo dia. Fica horas olhando, como se fosse filho dela e não meu. Meu marido está na sala assistindo TV. Feliz. Relaxado. Ele tem esposa, tem filho, tem mãe cuidando de tudo. Para ele está perfeito. Não vê problema nenhum. E eu? Estou aqui no banheiro digitando isso, chorando, sentindo que perdi controle completo da minha vida. Não sei o que fazer. Não sei como recuperar minha maternidade. Não sei como ser mãe do meu filho quando outra pessoa já ocupou esse papel. Li sobre casos assim. Sogras controladoras. Maridos que não defendem esposas. Mulheres que perdem identidade como mães. Sempre pensei que nunca aconteceria comigo, mas aconteceu. E agora estou aqui, refém na minha própria casa.